parecer algo teórico isso aqui, mas não é. Isso tem uma aplicação extraordinária. Quando João escreve lá, no início do Evangelho, que ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. João utiliza qual termo? Prós. Ou seja, o filho de João, ele vivia face a face com o Pai. João disse assim: o filho vivia numa eterna relação de intimidade com o Pai. O filho vivia ao longo da eternidade numa proximidade muito grande do Pai. Pode parecer que essa palavra inicial aqui não tenha nada a ver com a mensagem que eu vou pregar, mas é, e muito. À medida que eu for expondo o texto de Gálatas, você vai ficar pensando assim: o que tem a ver com aquela palavra inicial do pastor de sub, meta e prós lá de João 1? Vamos chegar lá. Eu quero que você entenda, antes da gente ler aqui Gálatas 3, é de você não se esquecer do que João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Esse com, prós, significa o Verbo tinha uma intimidade profunda com o Pai. Então, não se esqueça dessa palavra inicial. Vamos lá para Gálatas 3, a partir do verso 10 até o verso 14. É uma das partes que nós estamos analisando pela manhã. Paulo diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Paulo aqui, ele faz duas citações do Antigo Testamento. No verso 11, quando ele diz: o justo viverá pela fé, ele está citando Abacuque 2, 4. E quando no verso 12 ele diz: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, é uma citação de Levítico 18. As duas citações, Abacuque e Levítico, elas falam de alguém que viverá. Ambas as citações prometem vida eterna. Apesar desses aspectos em comum, as duas declarações, elas descrevem uma estrada diferente para a vida. Ambas falam de vida, mas ambas estão falando de caminhos diferentes para chegar lá. A primeira promete vida ao crente, a segunda promete vida ao praticante. A primeira faz da fé o caminho da salvação.
A segunda faz das obras o caminho da salvação. A primeira diz que só Deus pode justificar. A segunda dá a entender que nós nos justificamos sozinhos. Dá a entender que nós temos que nos virar sozinhos. Então, as duas estão falando de vida eterna, tanto a de Abacuque como a de Levítico. Mas uma fala de chegar à vida eterna por um caminho e a outra fala de chegar à vida eterna por outro caminho. Duas alternativas. Qual delas é a verdadeira? O homem é justificado por fé ou por obras? Nós recebemos vida eterna crendo ou fazendo? A salvação é tão somente e totalmente pela livre graça de Deus, ou a gente precisa dar uma ajudinha, ou tem uma parte humana que a gente tem que dar uma ajudinha. E aí o verso 10 então vai falar, acompanhei, da alternativa das obras. Olha o que diz Paulo no verso 10: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece com todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Esse verso, que é uma referência lá a Deuteronômio 27, outro texto do Velho Testamento, esse verso, ele expressa o que as Escrituras nos dizem acerca de Deus em relação ao pecado. O que Deus pensa em relação ao pecado? Primeiro, o verso diz que ninguém vai passar impune. Deus não vai deixar o pecado sem o devido tratamento. Segundo, a desobediência sempre coloca o homem debaixo da maldição de Deus, expondo esse homem desobediente a penalidades terríveis. E isso acontece porque ninguém é capaz de cumprir a lei em sua totalidade. Ninguém é capaz de fazer tudo aquilo que a lei exige. Ninguém, exceto Jesus, jamais observou perfeitamente cada um dos aspectos da vida. Então, ninguém vai passar impune. A desobediência sempre coloca o homem debaixo da maldição de Deus, expondo esse homem desobediente a pecados terríveis. E terceiro, a função da lei é condenar e não justificar. Nós vimos um pouco disso hoje pela manhã. Afinal, uma vez que ninguém é capaz de cumprir a lei, ela só serve para nos condenar, jamais para nos salvar. Então, essa é a primeira estrada das obras, a estrada do desempenho, a estrada do esforço humano, que supostamente poderia levar à vida eterna. Essa estrada, na verdade, não leva o homem, porque é impossível trilhar dela. Não há justificação, não há vida nesse caminho. Nesse caminho existe apenas trevas e morte. Por isso que é impossível chegarmos à conclusão de Paulo. Olha o que ele diz no verso 11. É evidente, olha o que Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então, com essas palavras, Paulo mostra aos crentes daquela igreja que abandonar a fé pelas obras
não era apenas absurdo, não era apenas um ato de loucura, era uma atitude condenatória. Porque aquelas pessoas estavam fazendo isso, abandonando o caminho da fé e começando a trilhar o caminho das obras. Além de não poder trazer bênçãos, a tentativa de guardar a lei como caminho de salvação poderia ser uma fonte de maldição. Por quê? Porque aqueles que falhassem em cumprir as ordenanças da lei ficariam debaixo de maldição, de condenação. Se não me engano, Lutero quem disse que um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. O que ele quer dizer com isso? Qualquer adição à obra de Cristo é condenatória. Qualquer tentativa de suplementar a obra de Cristo acaba suplantada. E com essas palavras, Paulo mostra aos crentes da Galácia que abandonar a fé pelas obras não era apenas absurdo, não era apenas insano, era uma atitude que trazia maldição, mas também era uma atitude que gerava insegurança, ansiedade, porque no caminho das obras nunca é possível ter certeza da salvação. As pessoas que frequentam religiões que afirmam que é necessário fazer isto e aquilo para se salvar, elas vivem com uma pulga atrás da orelha. Elas vivem se perguntando: será que eu fiz tudo? Será que não existe mais alguma coisa que eu possa fazer? Será que o meu desempenho está de acordo com um padrão estabelecido por Deus? Quem conhece um pouquinho da vida de Lutero sabe que uma boa parte da vida Lutero trilhou por esse caminho das obras. Lutero tentou chegar na vida eterna pelo caminho da performance, pelo caminho do mérito. E durante esse tempo ele foi atormentado, durante esse tempo ele foi assombrado pela possibilidade de não ser aceito por Deus. Durante essa fase da sua vida, aquele monge agostiniano, ele vivia contando as contas do rosário, ele vivia rezando os Ave Maria e o Pai Nosso, vivia jejuando, vivia orando, vivia suando para receber a salvação. Lutero pagava tudo quanto é tipo de promessa. Lutero pegava um chicote e maltratava o próprio corpo. E o pior de tudo, ele fazia tudo isso consciente do seu fracasso. Durante muito tempo, ele trilhou por esse caminho da performance. Durante muito tempo, ele acreditou que a salvação viria através do esforço dele. Até que um dia, lendo as Escrituras, ele leu aquele texto que diz: o justo viverá pela fé. Ele se deparou com essa parte da Escritura que dizia que o justo viverá pela fé. Naquele momento, aquele monge infeliz, cheio de culpa,
ter a sua vida completamente transformada. Vejam só o que ele diz sobre o que aconteceu com ele. Ele diz assim: como eu odiava a expressão justiça de Deus, agora comecei a considerá-la como a minha palavra mais amada e mais consoladora. E assim, esta expressão de Paulo tornou-se para mim uma porta do paraíso. Gente, só vive atormentado, cheio de culpa, cheio de medo, cheio de fobia. Só vive dessa forma quem não conhece o caminho da graça de Deus. Porque no caminho da graça nós não precisamos desempenhar para sermos aceitos por Deus. No caminho da graça, a única coisa que nós precisamos fazer é crer. Olha o que Paulo diz aí no verso 9 de Gálatas 3, ele diz assim: os da fé são abençoados com o crente. Vou dizer uma coisa para você: muitos dos nossos amigos, se não a maior parte deles, eles estão trilhando o caminho das obras. Muitos dos nossos familiares estão trilhando pelo caminho da performance. Eles não conhecem o caminho da graça. São pessoas que vivem atormentadas porque alguém colocou na cabeça deles que eles precisam desempenhar para serem aceitos por Deus. Alguém falou com eles e eles acreditaram que se eles não fizerem isso, aquilo e aquilo outro, Deus não vai abençoá-los. Em algum momento da vida deles foi-lhes dito que Deus só dispensa o favor sobre aqueles que fazem o que merecer. Gente, é nosso dever, nós precisamos apresentar a essas pessoas o caminho da graça. Nosso dever dizer para eles o que Paulo disse para essa igreja em Gálatas. Nós precisamos apresentar a essas pessoas o livro de Gálatas. Quando eu voltava da conferência da Fiel, eu pude ver centenas, talvez milhares, de pessoas caminhando ali perto de Aparecida. E eu vi para a pessoa que estava no carro e disse assim: nunca leu a igreja dos Gálatas, nunca pregaram para eles a igreja dos Gálatas. Eles não conhecem o caminho da graça. É nosso dever pregarmos o Evangelho e colocarmos essas pessoas diante da possibilidade de serem libertas do legalismo piedoso, daquele fardo terrível que elas carregam, acreditando que é pelo desempenho, pela força e pela performance delas que elas vão ser aceitas por Deus. Então esse é o caminho. Esse é o caminho que milhões de pessoas, bilhões de pessoas nesse mundo estão trilhando, achando que para chegar lá na vida eterna elas precisam desempenhar. No entanto, o apóstolo Paulo ele nos apresenta a segunda alternativa
que é o caminho da fé. Essa alternativa nos informa que na cruz Jesus fez por nós o que nós não temos condições de fazer. Essa alternativa nos informa que na cruz a nossa maldição ela foi transferida para Cristo. Cristo colocou voluntariamente sobre si a nossa maldição, a fim de nos libertar. E essa transferência da maldição de nós, pecadores, eleitos de Deus, essa transferência de maldição que explica aquele grito que Jesus deu lá na cruz, o grito de abandono. Veja o que Paulo diz aí no verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição no nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é muito interessante perceber que aquelas pessoas que estavam ali na hora da crucificação, que acompanharam a crucificação de Jesus, aquelas pessoas elas tiveram assim as mais diferentes compreensões do que estava acontecendo ali. Quando você lê o Evangelho, você vê que algumas pessoas passaram pela crucificação de Cristo e acreditaram que ali estava sendo executado um criminoso e que ele estava merecendo aquilo ali que estava acontecendo, era justo. Ele estava pagando por aquilo de errado que ele fez. Teve gente da crucificação de Cristo que pensou assim, os evangelhos dizem isso. Mas os evangelhos também dizem, por exemplo, que Caifás, o sumo sacerdote, ele estava convicto de que a morte de Cristo era por meio da nação. Seria ótimo para os judeus que Cristo morresse. A morte de Cristo seria um ato de apaziguamento político. Muitos problemas que estavam sendo suscitados e levantados ali era por causa de Jesus. Então Caifás pensou: na hora que ele morrer, isso é. O centurião romano diz a Bíblia que, diferentemente de Caifás e diferentemente daquelas pessoas que passavam por ali, ele acreditou na identidade de Jesus. É mencionado que ele diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Aqui nós temos três visões do mesmo acontecimento. Mas os evangelhos narram outros. Por exemplo, Pilatos. Os dois ladrões. Um homem de cada lado. Tendo visões completamente diferentes daquele que estava no meio sendo crucificado. Muito se entendido ao longo dos séculos sobre o verdadeiro sentido da cruz. O que foi a cruz? As especulações teológicas acerca do significado da cruz existem há mais de 2000 anos. Existe uma multidão, gente, uma multidão de teorias competindo umas com as outras quanto ao que realmente aconteceu na cruz.
Durante os 4 anos, quando eu estudei no seminário do Rio, durante 2 anos e meio trabalhei na biblioteca do seminário. A biblioteca do seminário é uma das maiores que existe no Brasil, se bobear na América Latina. Tinha mais de 50 mil volumes. E naqueles dias que eu tinha que guardar os livros, muitas vezes eu guardava na parte que falava, guardava livros que ficavam na parte que falava da cruz de Cristo. É impressionante a quantidade de livros que existem falando acerca da cruz de Cristo. São centenas. Muito se tem dito ao longo dos séculos sobre o que foi a cruz. Os próprios evangelhos nos mostram as mais diversas concepções de pessoas diferentes do que foi a cruz. Agora, aqui em Gálatas 3, no verso 13, nós encontramos a interpretação, sabe de quem? Do Pai. Sabe o que Deus Pai pensou acerca da cruz? Está aqui em Gálatas 3,13. Paulo diz assim que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Essa é a concepção de Deus Pai acerca do que aconteceu na cruz. Vou tentar mostrar isso para vocês. O que significa maldição? Se alguém disser assim, vou lançar uma maldição sobre você, o que as pessoas pensam hoje acerca de maldição? Atualmente a palavra maldição, ela tem um caráter, um sentido muito supersticioso. Por exemplo, a gente pode encontrar respostas do que seja maldição ao analisar práticas de tribos primitivas, como o que praticam lá no voodoo. Sabe, faz um bonequinho do outro, faz um ritual, e agora vou enfiar um alfinete aqui para doer ele lá. Maldição às vezes é ligada a isso. Ou maldição nos dias de hoje pode ser desastres que sobrevêm às pessoas por causa da desobediência delas, por causa dos erros que elas cometeram. Tem gente que vai falar, já ouviu isso? Da maldição das múmias, do túmulo das múmias, que podem matar aquelas pessoas que perturbarem o sono eterno do faraó. Então, maldição é considerada algo que muitas vezes pode pertencer ao reino das superstições. Ou talvez, maldição hereditária, que é invenção humana, que não tem nada de bíblico. Na Bíblia, se você olhar na Bíblia, especificamente no Velho Testamento, maldição se refere ao juízo, ao julgamento de Deus contra a desobediência humana. Juízo de Deus contra a desobediência humana, maldição. Se não tiver esboço, por favor, abra aí Deuteronômio 11. Versos 26, 27 e 28 dizem assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno.
A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Outra maneira da gente entender o que é maldição é contrastando a maldição com o seu oposto, a bênção. Aliás, se você quiser aprender alguma coisa, uma ótima ferramenta é o contraste. Jesus ensinava o contraste. Grande parte das parábolas de Jesus são parábolas que falam de contraste. Então, para a gente entender um pouco o que é maldição, é bom a gente compará-la com o seu oposto, a bênção. E qual é uma das melhores definições de bênção que nós temos nas Escrituras? Número 6. Se não está aí, abra lá, por favor, número 6, 24, 25 e 26. Então, a gente precisa, porque esse texto é famoso. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te guarde. Então, olha só. Para um israelita, ser abençoado era ser, que era a bênção do israelita, era ser capaz de contemplar a face de Deus. Só que existe um porém. Depois que a comunhão com Deus foi violada lá no Éden, ninguém mais teve permissão para olhar para a face de Deus. Deus vai dizer na Êxodo 33: ninguém poderá me ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viver. E a esperança dos judeus sempre foi de que algum dia essa punição pela queda, ou por causa da queda, fosse removida. No entanto, esse privilégio, diz a Bíblia, que está reservado no final da nossa redenção. Essa é a expectativa que eu tenho, que você deveria ter, de contemplar sem véu diretamente a face de Deus. Esta é, sem dúvida nenhuma, diz a Bíblia, a maior de todas as bênçãos, contemplar a face de Deus. Não existe nenhuma bênção superior, maior do que contemplar a face de Deus. Por outro lado, quanto mais uma pessoa estivesse removida da relação face a face de Deus, maior a maldição. Se nós estamos aprendendo com contraste, e se a maior bênção que existe é contemplar a face de Deus, qual é a maior maldição que existe? A maior maldição é viver longe de Deus. Por contraste, nós concluímos que maldição envolve estar totalmente removido da presença de Deus. Por isso que a Bíblia diz que ser amaldiçoado é entrar num lugar de trevas absolutas, fora da presença de Deus, que a Bíblia chama de inferno. O que é viver no inferno? É viver para sempre longe de Deus. Qual é a pior de todas as maldições? O inferno. Por quê? Porque ali você vai viver longe da presença de Deus. Então, este simbolismo de bênção e maldição permeava, estava encharcada em toda a cultura do povo de Israel. Ele foi estendido, esse simbolismo, à liturgia do povo judaico. Aplicava-se à tenda da congregação, aplicava
tabernáculo aplicava-se aos sacerdotes e aplicava-se, presta atenção, aos animais que eram sacrificados. No dia da expiação, o grande dia que os pecados de Israel, uma vez por ano, eram levados pelo sacerdote à presença de Deus, no dia da expiação, não sei se você conhece essa história, mas é bíblico. 2 animais eram envolvidos nas cerimônias litúrgicas: um cordeiro e um bode. O sacerdote sacrificava o cordeiro no altar pelos pecados do povo. Depois o sacerdote tomava o bode, que tinha até um nome. O nome desse bode era chamado de Azazel. E o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode. Sabe o que isso simbolizava? A transferência dos pecados do povo, da nação, para o bode. Imediatamente, aquele bode era conduzido, era levado para fora do acampamento e abandonado lá no deserto. Ele era lançado, deixado e abandonado numa terra estéril, longe de qualquer proximidade do tabernáculo. O que simbolizava o tabernáculo? A presença de Deus. Levava-se o bode para longe do tabernáculo. O bode Azazel, ele recebia a maldição, ele era cortado da presença dos vivos e da presença de Deus. Agora vamos lá para Gálatas 3:13. Eu disse para vocês que aqui está a interpretação que Deus faz sobre o que aconteceu na cruz. E ali na cruz, Paulo nos diz que Cristo recebeu sobre si a maior de todas as maldições. Paulo diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gente, muita atenção aqui agora. Preste atenção nos detalhes, porque os detalhes nos ajudam a ver a beleza do quadro geral. Jesus foi entregue aos romanos para ser morto. Sendo assim, o método de execução não foi o método judaico. Qual era o método judaico de execução? Apedrejamento. Mas qual foi o método de execução de Jesus? O romano, que era crucificação. Na lei deuteronômica, a maldição de Deus caía sobre aquele que fosse pendurado no madeiro. Então Paulo aqui está lembrando aos seus leitores desse detalhe. Por isso que ele diz assim, porque está escrito, verso 13, está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se os judeus tivessem executado Jesus por apedrejamento, como que existiria o simbolismo da maldição daquele que é pendurado na madeira? Tinha que ser entregue aos romanos. Outro detalhe: Jesus foi morto dentro de Jerusalém. Se fosse pelos judeus, seria dentro de Jerusalém. Mas como foi pelos romanos, Jesus foi morto no Gólgota. Sabe onde é o Gólgota? Fora de Jerusalém, do lado de fora. O bode Azazel era levado para fora do acampamento e deixado no deserto. Agora, pode ser que faça sentido para você o texto de Hebreus 13. Abre lá, não sei se está aí no esboço. Hebreus 13, versos 11, 12 e 13 diz assim:
Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, tem um corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu filho. Todos esses detalhes da morte de Cristo nos lembram de quê? Do drama do bode Azazel que recebia a maldição. E Paulo sabia muito bem disso. Então ele informa aos crentes da Galácia e diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Sabe o que isso significa, gente? Que Cristo na cruz, ele torna-se a própria encarnação do pecado. Isso significa que na cruz todos os pecados do mundo estavam sobre Jesus. Adultério, Cristo tornou-se um adultério. Assassinato, Cristo tornou-se um assassino. Roubo, estupros, obscenidades, calúnias, egoísmo, orgulho. Na cruz, Jesus se tornou a mais imunda e a mais grotesca pessoa da história do mundo. Em si mesmo, um cordeiro sem defeito, sem mácula, impecável, perfeito, majestoso. Mas por imputação, toda a feiura da violência humana se concentrou sobre a pessoa de Cristo. E foi nesse momento que ele vira-se para o Pai e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê? Porque se o Pai não desamparasse, não existiria maldição. Se não houvesse abandono, não existiria maldição. Agora preste atenção naquilo que eu falei no início da mensagem. Antes disso, só recapitulando, maldição significa ausência da presença de Deus. Sem desamparo não há maldição. Deus Pai, naquele momento, no espaço e no tempo, voltou as costas para o Filho. Naquele momento, Deus Pai desligou o disjuntor da terra, apagou as luzes. Literalmente, o mundo foi envolvido em trevas. A Bíblia diz que ao meio-dia fez-se trevas sobre a face da terra. Então olha só, lembra lá do que eu falei no início da mensagem, João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Existia uma relação de intimidade, de proximidade do Filho com o Pai. O que acontece na cruz? Essa relação de intimidade, ela é rompida. Será que você consegue imaginar a repercussão do que aconteceu na cruz? Pela primeira vez e única, pela primeira e única vez na história, a intimidade da Trindade foi rompida.
o prós, o com Deus foi rompido. Por que foi rompido? Por causa dos meus e por causa dos seus pecados. Gente, momentos antes da crucificação, Jesus fez uma oração no Getsêmani. Jesus disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Muita gente interpreta esse texto achando que Jesus está falando de tortura física. Se fosse por causa dos castigos, se fosse por causa da tortura, muitos mártires teriam morrido com mais honra que Jesus. Quando Jesus diz: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, ele não está com medo das chicotadas, dos pregos passando pela sua mão. O que angustiava o nosso Senhor era o fato de que ele seria feito maldição. O que angustiava Jesus Cristo é que ali na cruz ele ficaria completamente sozinho. O Pai o abandonou, a intimidade deles foi rompida. Ninguém amou o Filho naquele momento. Ele estava sozinho. A razão pela qual Jesus estremeceu ao pensar na crucificação foi saber que ele se tornaria aquilo que ele mais odiava, em pecado. Ele, que era a verdade, transformou-se no maior mentiroso e no maior cínico do mundo. Cristo, que era demasiadamente puro para olhar para uma mulher com luxúria, tornou-se o maior adúltero e o maior promíscuo da história. O único homem que sempre amou com altruísmo puro, transforma-se no vilão mais desprezível do universo de Deus, se transforma num racista, num assassino, num bisbilhoteiro, num difamador, num ladrão, num tirano. E ele se tornou tudo isso, não em si mesmo, mas ele se transformou nisso por causa de tiranos, de mentirosos, de adúlteros, como eu e você. No ano de 2004, muitas pessoas ficaram extremamente chocadas com um filme lançado por Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Teve igreja em São Paulo que fechou as salas de cinemas para a igreja toda assistir junto. E é um filme chocante. As cenas de tortura da pessoa de Jesus Cristo deixaram o mundo bem abalado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem por 1 milésimo de segundo, nem por 1 milésimo de segundo sequer, Mel Gibson conseguiu transmitir aos telespectadores a verdadeira dor de Jesus. Nem por 1 milésimo, porque a angústia de Jesus não foi física, a angústia de Jesus foi uma angústia espiritual. Naquele momento, o Pai virou a face de ira,
de juízo na direção do filho que estava sangrando e morrendo. O pai o fez beber do cálice da rejeição até a última gota. Esse foi o preço da minha e da sua redenção. O pai teve que odiar o seu filho sem pecado. O pai teve que odiar a alegria do seu coração eterno. Tudo isso para que pudesse justamente amar a mim e a você. O pai, ali na cruz, transformou-se no anjo vingador que massacra o primogênito na escura noite egípcia do cativeiro. Somente aqui, não sei se você sabe desse detalhe, mas somente aqui em todo o Evangelho, Jesus dirige-se ao Pai como Deus. A única vez que o Filho se dirige ao Pai, não como Pai, mas como Deus, é aqui. E essa mudança de tratamento de Pai para Deus simboliza e significa o quê? A quebra da comunhão entre o Pai e o Filho. Porque naquele momento, o Pai não estava agindo como Pai. Naquele momento, o Pai precisou agir como Deus que julga o pecado. Naquele momento, com o pecado do mundo esmagando a sua alma, Jesus procurou pelo Pai. Aquele com quem Jesus havia gozado de intimidade eterna, de amor indescritível, Jesus o procurou e não o encontrou. Jesus o buscou para confortá-lo e não o encontrou. Esse foi o maior sofrimento de Cristo. A cruz foi o cálice do castigo eterno, destilada da ira que estava armazenada por séculos e milênios, desde o pecado de Adão. A ira de Deus se direciona para a cruz, e o Filho bebe o cálice da ira, para que eu e você pudéssemos beber o cálice da salvação. E quando ele terminou o seu cálice, não sobrou uma gota para que eu e você pudéssemos beber. Ele bebeu tudo. Ele bebeu o sacrifício que nos traz vida. O inferno dele trouxe o nosso céu. A maldição dele assegurou-nos bênção. A aflição incalculável dele trouxe-nos alegria imensurável. Ao se fazer inimigo de Deus, Cristo nos transforma em filhos de Deus. Gente, Paulo diz que só existem dois caminhos de salvação: o caminho das obras e o caminho da graça. Por esse aqui, ninguém chega ao fim. Ninguém consegue desempenhar e chegar ao fim. Esse caminho exige perfeição. E como o homem não é perfeito, a lei o coloca debaixo de maldição. Agora, o caminho da fé descansa nas obras de Cristo. E porque Ele é perfeito e realizou obras perfeitas, nós podemos ser salvos por fé. A minha, a sua, a nossa maldição, ela foi transferida, ela foi imputada para Jesus. Como vai dizer Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Cristo é a maldição de Deus. Paulo diz qual é a visão que Deus Pai teve da cruz. O Filho transformando-se em maldição em nosso lugar. Em outubro de 2010, você deve se lembrar disso, eu lembro nitidamente. Em outubro de 2010, o mundo acompanhou assim de forma emocionada o resgate de 33 mineiros que foram soterrados ali no Chile. Lembra disso? 70 dias a 700 metros numa mina de cobre no deserto do Atacama, lá no Chile. Foi algo espetacular. A NASA projetou um carro para ir lá buscar os mineiros. E quando o último mineiro, o último dos 33, saiu daquela cápsula projetada pela NASA, existiam imagens do mundo inteiro que acompanhavam. As pessoas vibraram com o resgate daquele último mineiro. Sem dúvida que foi uma coisa espetacular. Deixa eu te falar uma coisa. A maior missão de resgate que o mundo já viu aconteceu num monte chamado de Caveira. O Filho de Deus desceu às profundezas do abismo quando foi pendurado na cruz. Ali ele se fez maldição. Ali ele sorveu cada gota do cálice amargo da ira de Deus. Ali ele foi transpassado pelos nossos pecados. Foi no Calvário que Cristo nos resgatou da maldição da lei e do império das trevas. Foi no Calvário que a Bíblia diz que foi cravado o escrito de dívida que constava contra nós. É com esse entendimento e é pensando nisso que nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor, lembrando que Cristo pagou o preço que nós deveríamos pagar, lembrando que Cristo se fez maldição em nosso lugar, lembrando que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, enquanto nós estivermos comendo do pão e tomando do cálice, agradeça a Deus, adore a Jesus Cristo, leve o seu pensamento ao Senhor em gratidão, em adoração por aquilo que Ele realizou no seu lugar. Vamos fazer isto, vamos cantar enquanto nós vamos passar ao momento da ceia.